Bom, voltando da onde eu parei. Vamos lá. Eu parei explicando a rotina de um jogo. Então vamos voltar para cá, para nossos códigos da tela do jogo. O nosso timer ele vai ticar a função principal. Onde está a função principal? Aqui nós vamos colocar o que? O jogador 1 ponto movimentar. O jogador vai se movimentar. E aqui vamos colocar no picture box tela ponto do refresh. Ou seja, o jogador ele vai se movimentar e vai atualizar na tela o movimento dele. E o que nós vamos fazer quando ele mexer na tela? Nós vamos desenhar esse jogador. Então vamos lá. E ponto. Não. E.graphics.draw. Vamos desenhar uma elipse, um círculo. Para isso nós precisamos de uma caneta. Então vamos lá. Pen, caneta. Igual a new pen. Nós precisamos de um brush. Então vai ser new solid brush color.black. E vamos colocar uma espessura de 10. Então vamos lá, nós temos uma caneta. O que nós precisamos de um retângulo. Vamos para o jogador. Ponto movimentar. Desenho jogador. Então vamos lá. O que nós vamos colocar aqui? Vamos usar esse método aqui do retângulo, né? Com passar esses atributos para ele. O jogador X, vamos colocar a posição X é onde ele está, a posição Y, e vamos colocar uma largura para ele de 20 e uma altura de 20. Isso a gente pode mexer depois. E outra coisa que vamos fazer, vamos colocar no nosso construtor a velocidade X do jogador como 30 e a velocidade Y do jogador como 30 também. Isso só para efeito de testes. Vamos lá. Vamos voltar aqui no nosso código. Jogador, J1 ponto desenha jogador. Nós já temos o nosso retângulo. Certo? Então vamos testar. Bom, o que ele deu aqui? Espera aí, vamos ver, cara. Bom, nós já vimos que ele já apareceu desenhado no canto 00, certo?
Então já vamos deixar ele direto na tela, não vamos usar esse evento de clique aqui. Vamos apagar aqui. Então vamos lá, vamos deixar ele 50-50. Bom, esse aqui é o nosso jogador, certo? Agora o que nós vamos fazer? Vamos habilitar o timer para ele fazer a nossa função. Então vamos no timer, nas propriedades dele, e vamos colocar como true. E isso, o jogador ele vai andar conforme a tecla do teclado a gente selecionou. Mas aí você pergunta, ele vai andar disparado dessa maneira? Não. Por quê? Nós vamos olhar, vamos aqui na nossa tela, criar um evento nos nossos eventos aqui. Cadê? Key Up. Como nós temos um evento de Key Down quando nós apertamos a tecla, nós temos um evento de Key Up quando soltamos ela. Então, da mesma forma que fizemos essa daqui, nós vamos fazer, vamos lá, J1. Primeiro vamos criar a nossa função. Então vamos lá, setar posição, vamos copiar essa função aqui para não perdermos tempo. E vamos colocar, vamos chamar de desetar posição. Também vai passar um código. Isso aqui já está lá em cima, podemos apagar. Se o código da tecla que eu soltei for 39, nós vamos colocar para a direita igual a falso. Então, vamos aqui, vamos chamar já com ponto desetar posição. E ponto key value. Agora vamos fazer o teste. Tá vendo? Eu aperto e ele solta. Agora, lembra daquela velocidade que nós definimos aqui? Vamos colocar a velocidade um pouco maior, vamos colocar 300. Vou apertar apenas uma vez, olha o salto que ele anda, até ele sair da tela. Então, isso a gente pode ir presetando. Então aqui a gente já consegue fazer o jogador andar. E da mesma forma como a gente fez com o X, a gente vai fazer com o Y e também para a esquerda e para a direita. Então vamos lá, setar posição. Se for 37 para esquerda, vai ser true. Vamos dar um break. E aqui é a mesma coisa, só que aqui vai ser falso. Certo? E agora nós temos que mexer na função movimentar. Se para a esquerda for verdadeiro, então posição X ela vai ser menos igual a velocidade X. E nisso nós já temos o jogador movimentando para os dois lados. Não vou fazer para cima e para baixo porque é a mesma coisa como vocês viram agora. Agora, uma coisa importante que nós vamos fazer. Vamos vir no personagem, vamos diminuir tudo aqui. E vamos ver o que eu posso fazer agora. Nós já sabemos como o jogador vai andar para cima e para baixo. O timer você pode ver que é o tempo que eu coloquei ele para a cada 100 milissegundos ele repete essa função, e isso a gente vai implementando. Para nossa videoaula isso é bastante é a parte principal, pois por aqui a gente consegue ver como que funciona o movimento de um jogo. Alguns pontos importantes também que podemos ressaltar. Aqui nessa função e.graphics.drawImage, essa função aqui, nós em vez de fazermos com uma caneta um círculo,
Ou eu posso mudar aqui também. Se eu quiser mudar o personagem como fio elipse, ele vai mudar aqui. Então vamos deixar como draw. E.graphics.fio fio elipse. O que ele quer? Brush e retângulo. Ah, sim. Ele não pega uma caneta, ele quer um pincel. Então vamos colocar só para identificar. Vamos comentar aqui, comentar aqui. Nós temos o jogador de uma forma diferente. Mas não só isso, a gente pode construir essa parte aqui no nosso jogador, ele vai ter cada parte diferente. Outra coisa importante que eu estava explicando, essa parte a.graphics.drawImage, eu posso definir uma imagem para o jogador, o que é o que eu vou fazer no nosso projeto. E ele vai retornar a imagem do jogador. Então é mais ou menos isso. Eu tenho aqui um jogo que eu estou fazendo, que eu vou apenas mostrar para vocês como que funciona. Vamos comentar aqui, salvar, né? E assim eu consigo explicar melhor. Eu vou fechar a nossa solução, eu vou em File, recente projeto solução, vamos lá, avião. É um joguinho que eu estou fazendo, que ele é um pouco diferente, mas as funções são todas iguais. Eu testo, por enquanto eu testei as colisões com o fundo da tela. Tá vendo que a diferença entre essa parte do jogo com o nosso é que ele tem saído da tela. E aqui é óbvio, eu fiz uma imagem de fundo. Vamos fechar aqui. E aqui você pode ver o código, que é a mesma ideia. Ele é uma public abstract. Eu tenho os nossos métodos protegidos, da direita para a esquerda, temos as nossas velocidades. Aqui foi o que eu expliquei da imagem. Eu tenho uma imagem do nosso jogador. Aqui vamos lá a nave jogador. Eu tenho posição, e aqui é algo. Eu peguei o construtor da nossa classe abstrata, porque como eu fiz outras classes, eu fiz um construtor para um só. Aqui nós temos a imagem. Aqui eu carrego a imagem do avião que eu quero. Então, tá vendo que eu tenho métodos que sobrescreve a imagem, desenha a nave. Se para baixo for verdadeiro, eu tenho essa imagem. Se for para cima, eu tenho essa, que o avião é normal. Quando eu vou para a direita, a imagem do avião muda. E se não for nenhum dos dois, ela fica o padrão. O movimentar é a mesma coisa. Setar posição é a mesma coisa, só que lá eu fiz com switch case, aqui eu fiz com if. Desetar a posição também é a mesma coisa. Então é tranquilo. E no nosso formulário principal, tá vendo? A função principal que eu fiz aqui, eu tenho movimentar, verificar colisão, respaldo da nave, movimentar os inimigos e atualizar na tela. Aqui outra parte que nós temos, na função movimentar inimigos, eu tenho uma lista de inimigos e que eu vou chamar a função movimentar deles. Respawn da nave. Aqui eu tenho uma chance randômica de apresentar o respawn. E eu vou colocar, eu adiciono um inimigo que é o correspondente. E aqui a mesma coisa, o construtor no lugar que eu quero que ele apareça. Aqui nós verificamos a colisão. Isso eu vou explicar posteriormente no próximo vídeo.
O loop principal chama a função principal e desenho na tela o meu personagem e a lista de inimigos. Então é a mesma coisa, a função aqui up e aqui down. Bom, é isso. Qualquer coisa, qualquer dúvida pode perguntar que eu respondo. Muito obrigado por assistir, até mais.